Meus irmãos, estou muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. Possivelmente este ano é a última vez que vocês vão me ver aqui, né? Depois daqui, não sei o que vai acontecer, Deus sabe, mas nós temos os nossos planos, mas os nossos planos estão entregues na mão do Senhor. Ele pode mudar todas as coisas. Mas nós estamos muito felizes, tanto eu como a minha noiva Rafa, estamos muito felizes, sentimos muito amados por vocês, né? Nós sentimos que de fato vocês nos amam, nós também amamos muito a vocês, de verdade. Não temos palavra para expressar a nossa gratidão pelo carinho e pelo amor dessa pequena e amada igreja de Cristo. Já se passaram 2 anos, muitas coisas aconteceram, mas a mais certa que nós sabemos é que Deus cuidou e tem cuidado dessa igreja. Então, meus irmãos, eu quero rapidinho, na minha introdução, nesta manhã nós falamos acerca do crescimento, a necessidade de nós crescermos para nós fazermos a obra do Senhor. Se nós não crescemos, se nós não somos desenvolvidos, se nós não estamos buscando o desenvolvimento, certamente os frutos não virão. O fruto de ir fazer discípulo não virão se nós não somos pessoas crescidas, pessoas que almejam o crescimento a menos. Eu vou fazer uma dinâmica que vai demorar 2 ou 1 minuto. Quero ver aqui se tem pessoas rápidas, né? Eu quero 5 pessoas. Levanta a mão 5 pessoas. 1, 2, 3. 5 pessoas. Vou contar até 3, irmãos. Não entenderam a brincadeira, né, Tony? Vou contar até 3 para 5 pessoas levantarem a mão. 1, 2, 3, 4, 5, tudo bem. Esses 5 irmãos que levantaram a mão, pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Os que levantaram a mão, pega a Bíblia. Quem foi o primeiro a levantar a mão? O primeiro abre Mateus capítulo 28. Abre Mateus capítulo 28. Quem vai ler Mateus 28, levanta a mão. Beleza. 28. Outra pessoa lê. Abre Marcos 16. Quem vai abrir Marcos 16? Maravilha. Abre Lucas 24. Outro abre João 20. Quem vai abrir João 20? João 20. Lucas 24, quem vai? Maravilha. E abre Atos 1. Quem está com Mateus? Por favor, lê Mateus 28. E no fim do sábado. Mateus 28, versículo 19 e 20, irmão. Desculpa. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Marcos 16. Quem ficou com Marcos 16, 15? Marcos 16, 15. Pode ler. Alguém lê Marcos 16, 15, por favor? Deu ruim, gente. Tá bom. Marcos 16, 15. Amém. Quem ficou com Lucas? Por favor, Lucas 24, 47. E o seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém. João, quem ficou responsável de João? João 20, 21. Suas mãos e no lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus:
Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a nós. Amém. Atos, quem ficou com Atos? Leia, por favor, Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Maravilha. Meus irmãos, eu não sei se vocês prestaram atenção nesses textos. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Os 4 primeiros evangelhos têm a base da igreja, têm a saúde da igreja, a ordem do Senhor Jesus, de sairmos da onde nós estamos e fazer discípulo. Tá, a gente pode falar, os 4 evangelhos, era para ainda está no Velho Testamento, tudo bem. Atos, capítulo 1:8, o Senhor Jesus deixou uma promessa e uma ordem ao mesmo tempo. Ele falou que quando ele subir, ele vai mandar o Espírito Santo, e o Espírito Santo iria capacitar aqueles que iriam recebê-lo para ser testemunha dele, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Aonde é os seus confins da terra? O seu confim da terra pode ser uma pessoa. O seu confim da terra pode ser o seu bairro. O seu confim da terra pode ser o seu vizinho. O seu confim da terra, literalmente, pode ser confins da terra, muito distante de onde você está. Aí eu pergunto para você: desde que você recebeu o Espírito Santo, você tem sido testemunha do Senhor Jesus? Quanto tempo já se passaram que você já recebeu o Espírito Santo? De manhã nós falamos sobre crescimento, e era esse crescimento que nos levaria a ser testemunha do Senhor Jesus. Você tem sido testemunha do Senhor Jesus? Para quem você tem testemunhado acerca da pessoa de Cristo? Meus irmãos, algo muito interessante que eu aprendo com a palavra do Senhor, quando Jesus curava os leprosos, expulsava demônio, Jesus falava assim: vai e não conte para ninguém. O que eles faziam? Iam e contavam para todo mundo, literalmente, que eles viam, porque eles se sentiam libertos. Quando alguém era um leproso naquela época, ele era excluído da sociedade. Ele perdia a sua identidade, quem ele era, deixava de ser judeu, se fosse um judeu, perdia os seus direitos, e quando via um leproso, quando ele estava passando de um caminho, ele tinha que gritar: leproso, leproso, de modo que as pessoas que estão distantes, para não chegar perto dele. Olha que pesado e difícil era a vida de um leproso. Meus irmãos, sei dizer para vocês que nós éramos assim, leprosos. Nós estávamos sob a escravidão do pecado. Nós estávamos debaixo da escravidão de Satanás. Mas para aqueles que já receberam o Senhor Jesus, falo para aqueles que já receberam a Cristo como Senhor Salvador, foi liberto desse cativeiro, foi curado da lepra. Aqueles leprosos, eles se sentiam tão vitoriosos, eles se sentiam tão gloriosos, que eles sentiam: eu estou novamente integrado na sociedade, e eu preciso declarar isso, eu preciso contar a boa nova que aconteceu comigo. Você tem testemunhado a boa nova que aconteceu com você? Ele tinha alegria,
o anseio de contar: eu fui curado, eu fui liberto. Eu e você, que já fomos libertos pelo sangue de Cordeiro, o quanto nós temos testemunhado dessa libertação? Para quem você tem sido testemunha de Cristo? Meus irmãos, todos nós temos um chamado. Todos nós. Os textos que nós lemos é para é para a igreja, é para os discípulos de Deus, é para filho de Deus. Qual desses versos tem sido uma verdade na sua vida? Em que lugar você se encontra no reino de Deus? Qual é o seu papel aqui na igreja? Por que você está aqui? Para que você vem? Meus irmãos, nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas. Precisamos testemunhar do que Deus ele fez na nossa vida. Graças a Deus, pelo que eu tenho percebido, essa igreja é uma igreja que tem uma visão missionária. Tem até um mês de missões, né? Uma igreja missionária. A igreja como um todo pode até ter visão missionária, mas você, indivíduo, você, corpo, você, eu, Axil, tem uma visão missionária? Tá, eu tenho. O que eu tenho feito com isso? Eu gosto porque, meus irmãos, a gente precisa sintetizar as coisas. Eu gosto de missão, amo missionário, amo a obra missionária. E aí? O que você tem feito além de gostar? Deus espera que nós sejamos testemunha, porque Ele deu o que Ele prometeu e espera de nós o que Ele deixou como responsabilidade da nossa parte: ser testemunha. Deus foi fiel, Jesus foi fiel, que nós iríamos receber o Espírito Santo. Recebemos. Aí falta a nossa parte agora de sermos testemunha. Você tem sido testemunha? Para quem você tem testemunhado acerca do Senhor Jesus? Meus irmãos, todos nós temos um chamado. Qual é o meu chamado? Qual é o seu chamado? Abre em Atos, capítulo 16. Eu queria ler de verso 16 a 33, mas eu não vou ler por causa de tempo, mas nós vamos ler tópico por tópico, tá bom? Atos, capítulo 16, vamos começar do verso 16. Vamos ler. Quando for para parar, a gente para, tá bom? Vamos lá. Atos diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa do espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Verso 17: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Vamos parar aqui. Meus irmãos, capítulo 16 de Atos é aquela parte que eu falo nessa manhã, é onde a igreja de Filipe é fundada.
No capítulo 16 nos relata que Paulo, ele queria tanto ir para um lugar, ele queria tanto ir para a Europa pregar o evangelho, queria tanto sair do lugar. Verso 6 vai explicar isso, mas ele vai ter uma visão, o Espírito Santo de Deus direciona ele para um outro lugar, e para esse lugar onde ele ia pregando, ia anunciando, ia testemunhando acerca da salvação do Senhor Jesus. E aconteceu que durante essa caminhada, tinha lá naquela cidade uma moça que tinha espírito de adivinhação. Ela adivinhava os pensamentos e ela era usada para as pessoas lá, por alguns líderes que lucravam com aquele trabalho. Aí algo muito interessante acontece nessa narrativa. Eu falei, todos nós temos um chamado. A pergunta é: qual é o meu chamado? Eu e você, nós temos um chamado. Qual é esse chamado? No verso 16 e 17 de Atos, vai dizer para nós qual é o nosso primeiro chamado. O meu chamado e o teu chamado é ser servo de Deus. Meu chamado e seu chamado é ser servo. Eu sou servo, você é servo. Mas nós precisamos entender na visão bíblica o que é ser servo de Deus. Porque todo mundo diz que é servo, mas nem todos são de fato servos do Senhor. Todo mundo autodeclara, até mesmo crente, pode dizer que é servo, mas não vive uma vida de serviço ao Senhor. Nós somos chamados para ser servo. Na visão bíblica, ser servo é alguém que sempre está ligado com uma submissão à ordem de Deus. É aquele que se submete à ordem de Deus de forma humilde, sem reivindicar o que ele chama do seu direito. Ser servo no contexto bíblico é buscar em primeiro lugar o interesse dos outros, depois do seu interesse. Ser servo na visão bíblica é ser um imitador de Cristo, porque a Bíblia relata que Jesus Cristo, ele foi servo. Jesus fala que ele não veio para servir, para ser servido, que ele veio para fazer o quê? Veio para servir. O servo é aquela pessoa que tem aquela visão: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Deus chama servo e não especialistas. Tem algo muito bom dentro da igreja, mas que eu acho muito perigoso: esse negócio de departamento. É ótimo, dá uma organização melhor à igreja, mas é muito perigoso. Por quê? Porque a igreja vai começar a criar especialista e não servo. Eu sou responsável por missão. Irmão, pode catar água, pode buscar água, pode limpar a igreja? Não. A minha função é mexer com a missão. Isso não é ser servo. Isso é ser especialista. Deus não chama especialista. Eu sou responsável por dirigir o transporte da igreja. Meu irmão, você pode ir passar, pode ir fazer um outro trabalho. Não, meu ministério é conduzir. Isso é ser servo? Não. O maior exemplo de servo é o nosso Senhor Jesus. Isaías capítulo 53 vai relatar de um servo sofredor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, de verso 5 a verso 11, vai descrever que Cristo, embora ele sendo Deus,
considerou isso como algo que ele não poderia ter abrido a mão. Mas antes ele fez o que? Esvaziou a si mesmo. O servo do Senhor. O servo do Senhor são aqueles que se esvaziam dele mesmo para se encher de Cristo. O quanto Cristo é cheio na sua vida. Você é um servo ou você é um especialista? Se você é um especialista, Deus não quer especialista. Ele quer servo. Ele quer a pessoa humilde. Um servo, irmãos, ele não pega microfone e sai para a rua clamando e dizendo: eu sou servo. O servo, ele não bate peito dizendo: eu sou servo. O servo, quando tem porta fechada, ele está passando pano, ele não abre porta, liga o som, começa a passar pano para alguém ver ele passando o pano. O servo é reconhecido pelo seu serviço. A pessoa vê que você é um servo. Sabia que servidão, o serviço é um dom de Deus? É um dom. Porque nem todo mundo pode ser servo, autodeclara de ser servo, mas não consegue ser servo. Servo é aquela pessoa que não consegue, ele não espera alguém falar: chão está sujo, precisa de limpar. Servo não é aquele que fala assim: irmãos, a gente tem que fazer evangelismo, a gente precisa sair, Servo, ele vê, ele ouve e faz. Ele vê a necessidade e vai atrás. Senhor Jesus é o maior exemplo de servo. Ele viu a necessidade do homem ser salvo. Ele veio e fez a obra. E nós temos chamado para ser servo. Aquela jovem falou: olha, esses homens aqui que vocês estão vendo, por mais que ela estava possessa, até Satanás reconhece o verdadeiro servo de Deus. Até o nosso inimigo reconhece o verdadeiro servo do Senhor. Aquela mulher, aquela menina endemoniada, falou: olha, esses aí são verdadeiros servos do Deus Altíssimo. Paulo não precisou falar. Paulo vivia uma vida de serviço ao Senhor, porque ele sabia que ele foi chamado para servir. Eu e você, nós somos chamados para servir, não para sentar na cadeira, não para ser servido. Você e eu fomos chamados para servir. Esse é o nosso chamado, a serviço. O texto continua. Vamos ver qual é o outro nosso chamado. Lê alguém lê verso 23 e 24, por favor. 23 e 24. Dos assediados. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido da ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. O que está acontecendo aqui? Aconteceu que ela fez aquela declaração, reconheceu o servo do Senhor, mas o Paulo sabia quem estava por trás daquela menina. Aí ele expulsou o demônio. Lembra que eu falei que tinha senhores que ganhavam dinheiro através daquela menina? E quando ele expulsou o demônio, a menina não conseguiu mais adivinhar, e aqueles senhores começaram a ter prejuízo, e eles foram denunciar o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, mas os seus companheiros, possivelmente Lucas e Timóteo, possivelmente, eles foram presos. Eu acho que Silas também está aqui, né? E eles foram presos.
por fazer o certo. Eles não fizeram nada de errado. Nada de errado. Meus irmãos, nós temos chamado de ser servos. Ao mesmo tempo, nós temos chamado a sofrimento. Essa é a verdade que muitas pessoas não contam. Aquele servo do Senhor, fazendo o certo, foi parar no cárcere. Fazendo o certo, foi açoitado. Fazendo o certo, foi colocado no mais fundo da masmorra, para não correr o risco de fugir da prisão. Meus irmãos, como servo do Senhor, nós seremos perseguidos fazendo o certo. Se você não está sendo perseguido, você não está sendo servo do Senhor. Com certeza. É a verdade. Meus irmãos, o mundo nos odeia. O mundo odeia tudo que se chama Deus de verdade. O Deus de verdade, o mundo não gosta de Deus. É só você falar que você é cristão, que fecha um porta para muitas coisas. É só falar que você é servo de Deus, que não vai ter vaga de emprego. Reclama de muito bandido na rua, mas eles gostam mais de bandido que a gente. Isso é a verdade. Meus irmãos, o sofrimento, ele é inédito, ele é certo na vida de qualquer pessoa. O sofrimento, ele não vem somente para o crente, isso é interessante, não é? O sofrimento é algo natural da vida do ser humano. Todos nós passamos por sofrimento, isso é a verdade. Mas como nós lidamos com o sofrimento, isso é o diferente. Como eu lido com o sofrimento deve ser diferente do como o incrédulo lida com o seu sofrimento. Porque, como eu falei pela manhã, nós estamos no mesmo barco em que o Cristo está. Mesmo, apesar de estarmos no mesmo barco que o Cristo está, não significa que haverá ausência de tempestade, pois teve tempestade quando Cristo estava no barco com seus discípulos. O diferente é que nós temos quem clamar quando vierem essas tempestades. Nós temos Cristo para a gente dizer: Deus, socorro, essa daí eu não consigo. Nós temos a esperança e a certeza da presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Isso é diferente quando aparecerem as dificuldades. Então, meus irmãos, nós temos chamado de ser servo do Senhor, e ao mesmo tempo nós temos chamado a sofrimento. É bom não falar que você vai sofrer, porque você vai preparar para quando chegar o sofrimento. O bom de essas pessoas que trabalham com negócio de clima, né, de previsão de tempo, ele fala: vai chover. Aí você faz o quê? Tá saindo, bota uma guarda-chuva no carro. Não é isso que a gente faz? Então a palavra de Deus é igualzinho. Vai ter sofrimento, não tem agora, vai ter. Prepara para receber o sofrimento. A gente não quer ouvir dessas coisas. Nós não queremos ouvir de coisas que não nos agradam. Isso é a verdade do nosso ser. O que é contra o nosso pensamento está errado. Mas não está errado não. O fato de nós pensarmos de que tudo que é contra o nosso pensamento é errado, já é errado. Cristo não viveu uma vida de belezinha aqui na terra. Se nós dizemos que nós somos imitadores dele, como nós queremos ter uma vida de belezinha? Cristo enfrentou crises, pessoas acusando falsamente. Cristo enfrentou a cruz. Cristo enfrentou o escárnio. Esculpiram nele, rejeitaram o rei, cravaram ele na cruz, no meio de dois ladrões ainda, ele dizendo: esse é o maior dos ladrões. O que você quer para a sua vida, se você quer seguir a Cristo? Diferente disso você não vai ter.
Isso é a verdade. Assuma que dói menos, né? Assim que a gente fala. Assuma que dói menos. Aceita a verdade. Se você não quer sofrimento, não queira Cristo. Porque quando você ter Cristo, você vai ter sofrimento. Fazer missões tem sofrimentos, irmãos. Pastor Eliud está passando por esse sofrimento agora. Fazer missões tem lutas. Muitos outros missionários estão passando por lutas. Se você quer ser servo do Senhor, esteja consciente que você vai passar por lutas. Quantos desafios! Hoje nós ouvimos uma história de um missionário que estava lá em Santo Tomé, por bom agrado levou os jovens para a praia para fazer momento aí, e o jovem faleceu na praia afogado. Essa é a realidade da vida de quem quer fazer a obra do Senhor. Quem quer seguir a Cristo, ele fala, pega a cruz e siga, porque literalmente tem a cruz. Mas nós não queremos a cruz, nós queremos a glória. Não tem glória sem cruz. Não tem exaltação sem serviço. Não há glória sem se humilhar. Não tem. Não há salário sem trabalho. Não é isso? Nós fomos chamados para ser servo. E sendo servo, esteja convicto que haverá sofrimento. Por último, para nós finalizarmos aqui, vamos ler o verso 25, 29. Eu vou ler verso 25, 29 a 32. 25 diz assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam. Verso 29: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Verso 32: eles pregaram a palavra de Deus e a todos pregaram a palavra de Deus e todos o da sua casa ouviram. Meus irmãos, outro chamado que nós temos. Primeiro chamado que nós temos é o quê? Sermos servos. Outro chamado, nós temos chamado ao sofrimento. E em meio ao sofrimento, nós temos chamado para ser luz. Paulo e Silas, na situação em que eles se encontravam, a última coisa e a melhor coisa que eles escolheram em meio àquele meio doloroso sofrimento é ser luz para aquele carcereiro. Meus irmãos, por mais que alguém está fazendo mal para você, por mais que alguém não te respeite, por mais que alguém não goste de você, simplesmente seja a luz para aquelas pessoas. Em momentos que nós precisamos ser a luz, é no sofrimento, porque é um sofrimento que nós muitas das vezes desistimos do Senhor. É no sofrimento muitas das vezes que nós abandonamos o barco. Mas Deus nos chama que em meio ao sofrimento nós precisamos ser a luz. Jesus falou para os seus discípulos: vocês são luz e sal da terra. Luz precisa brilhar e sal precisa salgar. Em meio à escuridão onde você está, o ambiente onde você está, a roda dos pecadores em volta de vocês, você tem sido a luz para aquelas pessoas que estão nas trevas? Você tem sido sal para aquelas pessoas? Meus irmãos,
Sal tem uma função extraordinária, mas sal não tem função nenhuma se ela fica dentro do pote. Se o sal ficar guardado, ela não tem função nenhuma. Para nada presta aquele sal. O sal só tem validade, só tem valor quando ele executa a sua função. Uma lâmpada apagada para nada presta. Ela só presta quando está acesa. Nós somos luz e sal da terra. E nós precisamos brilhar. Primeira coisa que Deus criou foi o quê? Deus criou a luz. Irmãos, sem luz não tem árvore. Sem luz não tem a vida. Nós somos tão importantes para esse mundo. Por isso que Deus nos chama como luz. Nós precisamos dar vida para aquelas pessoas. Levar mensagem de esperança para aquelas pessoas. Você tem sido a luz no meio da sua família, dentro da sua casa. Você tem sido luz para a sua família, tem sido luz para a sua esposa, né? A gente pensa que é ser luz somente para os incrédulos, né? Paulo fala a Timóteo que ele precisa ter bom testemunho para os de dentro e para os de fora. Dentro da sua casa, você tem sido luz? Você tem sido aquela pessoa que fala, Deus ainda está aqui? Você tem sido sal? Tem dado sabor para o seu relacionamento, para o meio da sua família? Qual tem sido o seu papel aqui nessa terra? Você tem sido, nós temos sido testemunha de Cristo? O quanto eu tenho testemunhado? Nós já sabemos qual é o nosso chamado. Agora sabemos qual é o nosso chamado. Nós temos chamado de servo. O que um servo faz? Serve. Um servo obedece a ordem do seu Senhor. Mas nós declaramos às vezes que nós temos servo, certo? Mas nós temos obedecido a ordem do nosso Senhor. Jesus falou, ide, fazei discípulo. Quem você tem discipulado? Quem você tem acompanhado? Tem sido um desafio também para mim, irmãos. Ser testemunha tem sido um desafio. Eu tenho a necessidade de fazer discípulo, porque o dia que sou servo, eu preciso obedecer a ordem do meu Senhor. Meus irmãos, uma coisa é ter o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, outra é ter esse Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Salvador é Ele, tudo Ele. A gente não faz nada, só crê. Ele que salva. Mas Senhor é nós que escolhemos. Nós é quem escolhemos se Jesus é o Senhor da nossa vida ou não. Porque Jesus sendo o Senhor, Ele vai ter toda a autoridade sobre a nossa vida. Ele vai mandar na nossa vida. E se você considera-o como Senhor, você simplesmente vai abaixar a cabeça e obedecer à voz do Senhor. Você tem Jesus como seu Senhor na sua vida? É Jesus mesmo que manda na sua vida? É Jesus que decide as decisões que você tem que tomar? É Jesus que tem guiado os seus passos? Ou é você que se acha o dono do seu nariz? Repito, uma coisa é ter Jesus como Salvador, a outra é tê-lo como Senhor. Totalmente diferente, não confunda. Salvador, Ele salva. Senhor, a gente escolhe se submeter a Ele. Jesus é seu Senhor ou só apenas Salvador?
como seria se Ele fosse Salvador e Senhor da nossa vida. Eu posso escolher. Você pode escolher. Nós podemos escolher. Mas não escolha por emoção. Escolha por convicção que eu tenho uma necessidade de ter o Senhor como meu Senhor. A gente canta hinos bonitos. Diz que Jesus é Senhor, mas não obedece o ir de Jesus. A gente diz que Ele é o Senhor, que Ele é soberano, mas a gente não se submete quando Ele fala, não é por esse caminho. A gente diz que é Ele que está no controle, mas quem quer tomar decisão somos nós. A pergunta é: Jesus de fato é o Senhor da minha vida? Eu sou servo de Deus? Eu tenho sido uma testemunha da obra que Ele realizou em minha vida? Seja obediente que nem um leproso. Quer dizer, ele não foi tanto obediente, mas tenha a atitude dele. Conte da grandiosa obra que Deus realizou na sua vida. O autor aos Hebreus, ele fala: tão grande salvação. A obra de salvação em nossa vida, irmãos, é magnífica. A obra de salvação custou a vida de alguém. Você pode contar essa história. Você pode contar o quanto Deus transformou a sua vida. Você pode contar o quão você é esperançoso por um céu, por uma vida eterna no Senhor. Meditemos na palavra do Senhor. Que a palavra de Deus ache um lugar nos nossos corações, de modo que ela venha transformar o nosso pensamento, do modo que a nossa atitude de hoje em diante não seja o mesmo adiante. Se eu não era um servo, se você não era um servo, toma a decisão hoje de ser um servo do Senhor. Se você era um especialista, seja um servo do Senhor. Se você não era um testemunha, decide hoje ser um testemunho. Se você ainda hoje não tem certeza do céu, decide hoje ir para o céu. Jesus está de mão aberta para te receber, para perdoar os teus pecados e te aceitar como um filho dele. A escolha é sua. Escolhe hoje ir para o céu. Escolhe render aos pés de Cristo hoje. Não deixe para amanhã, porque você pode fazer hoje. No inferno há muitas pessoas que falaram: eu vou decidir amanhã, e amanhã não chegou para ele. Então escolhe aceitar Cristo hoje. Escolhe Jesus hoje, porque amanhã pode ser tarde. Escolhe ser servo hoje, porque amanhã você pode não estar mais aqui. Escolhe testemunhar hoje, porque amanhã você não pode estar aqui. Escolhe ser luz e sal, porque você não sabe se amanhã você vai estar aqui. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver para Ele e somente para Ele. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra. Nós agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós agradecemos, Deus, pelo Teu trabalhar em nossos corações. Nos ajude, Deus, a conhecer o nosso chamado e, sendo assim, vivê-lo, de ser de fato um servo do Senhor, ser de fato uma testemunha acerca da Sua obra em nossas vidas. Pai, aquelas pessoas que ainda não têm o Senhor como Salvador da sua vida, que está aqui nesta noite, que Teu Espírito Santo, Pai, toque no coração daquela pessoa, de modo que ela se convença de que ela precisa do Senhor para poder ir para o céu. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que não aceitou a Cristo hoje, quer aceitar Cristo, não se intimida por pessoas aqui, porque é muito maior passar vergonha talvez aqui do que passar a eternidade no inferno. Tá bom?
Deus abençoe. Vocês vão estar no nosso coração. Esteja orando por nós, né? Dia 25 de janeiro estarei voltando para São Tomé, como o pastor Fábio falou. Dia 30 vai ter formatura. Queria tanto, estava falando com o pastor, minha vontade quando tem festa, minha vontade é convidar todo mundo, literalmente toda a gente, mas a escola deu um número de pessoas que nós alunos precisamos convidar. A escola não suporta o tamanho da pessoa, então nós somos mais ou menos 20, 21 alunos que vão formar esse ano, então nós temos direito a 200 convidados, e 200 a dividir por 20 é pouca gente, não é? Então, mas ore por nós, seja uma igreja que nos ajude na oração, porque nós carecemos da oração de vocês. A gente vai enfrentar guerra agora, e nós queremos que você seja o soldado que esteja ao lado com a gente. Amém? Deus abençoe. Um abraço, irmãos.